Camisetinha. É para ter também? Você paga? Não, não. Ih, você não segue isso. É assim, ó. Peraí. Congresso Abratef 2020. Bom dia, pessoal. Só estou aguardando a solicitação da nossa palestrante e daqui a pouco nós vamos começar. Bom dia, Corina. Bom dia, Eliane, tudo bem? Tudo bom e você? Também, tudo em ordem. Bom estar aqui. Bom demais estar aqui com você e com esse público, né? Bem bacana. Então, eu sou Eliane Peles, né? Para quem não me conhece, sou vice-presidente da Abratef, diretora das comissões científica e editorial do nosso 14º Congresso de Terapia Familiar. E hoje nós estamos aqui para comemorar o Dia Internacional da Família. E há exatamente um ano, algumas pessoas aqui vão lembrar, nós lançamos o nosso congresso, que acontecerá, olha só, né, também há exatamente daqui a um ano. Então, por isso, com muito carinho e profissionalismo, a comissão organizadora do congresso preparou um dia de lives muito especial para todos nós. Teremos a honra de receber terapeutas reconhecidos mundialmente e algum deles, como é a nossa querida Corina, com presença já confirmada para o nosso congresso, que foi adiado para o ano que vem. Eu quero lembrar que as inscrições, né, permanecem abertas no site congressoabratef2020.com.br. E para começar esse dia, né, tão especial de lives, eu dou as boas-vindas novamente
Para algumas pessoas a chamam de doutora Corina, outras só de Corina. Eu considero essa mulher a minha querida Corina, psicóloga, PhD em desenvolvimento humano e organizacional e mediadora de conflitos pela Fielding University. E que vai compartilhar conosco hoje seus conhecimentos e suas vivências sobre o tema, reflexões sobre o novo normal, tendo em vista, né, a relevância de nos reinventarmos nesse período de pandemia. Corina, você terá em torno de 30 a 35 minutos e depois eu farei algumas considerações, né, do público que está aqui presente. E ao final, pessoal, haverá um sorteio de um livro do nosso grande mestre Moniel Caim, presença confirmada para o nosso pré-congresso. E isso é um presente, né, da comissão do congresso e uma cortesia da Carlos Livraria. Então, Corina, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é bom demais estar com vocês. Todos, quem é de Goiás sabe o quanto eu gosto do estado de vocês, principalmente da cidade de Goiânia, onde eu morei durante alguns anos, compartilhando meu tempo com São Paulo. Em relação ao meu nome, eu adoro quando me chamam só de Corina, eu não ligo a mínima para a titulação, sabe? Difícil para começar essa conversa sobre como será esse novo normal. Eu diria que, por enquanto, o que nós podemos dizer é que a grande maioria das pessoas, principalmente as famílias, tiveram que se adaptar a uma nova realidade. A uma realidade de todo mundo ficar em casa. A gente sabe que numa cidade grande como São Paulo, muitas pessoas moram em apartamentos não tão grandes, onde a área comum, principalmente para quem tem filhos, é mais ou menos parte, né, do viver naquele condomínio. E com o fechamento dessas áreas comuns desde o início da quarentena, eu vejo que a criatividade dos pais é que está fazendo toda a diferença para a saúde psicossocial e psicomotora dos seus filhos. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu tenho algumas amigas que são professoras em colégios bilíngues, principalmente do ensino fundamental. Muitos desses professores, com quase 30 anos de prática, nunca tiveram a experiência do ensino online. E eu tenho uma dificuldade gigante de imaginar o ensino online para criança que está em fase de alfabetização. Então, o que eu tenho ouvido é o quanto as mães, ou o pai, ou o irmão mais velho precisam estar entrando no circuito para que essa aprendizagem aconteça. E aí, em seguida, me vem um outro pensamento. Uma das coisas que tem se falado muito, se você observar o que tem acontecido em termos de empregabilidade, o maior número de vagas que estão abertas no momento são vagas para a área de tecnologia, para a área de digitalização. Algumas escolas que aportaram no Brasil, acho que há 2 ou 3 anos atrás, trouxeram essa tecnologia de aulas online consigo. Tanto são escolas bilíngues, onde os alunos têm aulas com professores de fora do Brasil, inclusive em alguns países asiáticos que participam. Então, já tinha uma criatividade disruptiva pensando na importância de trocas de informação no contexto global. Só que a maioria das escolas não tem, a maioria dos professores, principalmente, não tinha essa cultura e tiveram muita dificuldade. Eu tenho lido muito nos jornais, o meu foco é mais São Paulo, interior de São Paulo, com o que está acontecendo com a escola pública, porque eu faço parte da Fundação Brandão Renner e o nosso foco são as comunidades, é o território como um todo. As crianças não estão tendo o acesso que foi prometido, inclusive com a internet gratuita. O Enem continua
agendado e talvez aconteça na data em que foi previsto. Então, se nós já tínhamos uma dificuldade muito grande pelas diferenças sociais que existem, eu diria que esse abismo vai aumentar um pouco mais quando a gente sair da quarentena e começar a retomar a nossa vida, principalmente a nossa vida social. As mudanças que provavelmente a gente vai enfrentar nessa vida social me lembram, em parte, pelas histórias que eu ouvi contar. Meus pais passaram pela Segunda Guerra, tanto é que nós somos imigrantes, nós chegamos no Brasil em 1954. Foi uma história extremamente complicada, tanto para os alemães que acreditavam no que aconteceu, ou aqueles que ignoraram, ou aqueles que fizeram de conta que aquilo não estava acontecendo, que foi o Holocausto. Mas eu acredito que o que está mais próximo de nós, em termos de processo de mudança social, foi o 11 de setembro de 2001. Se nós imaginarmos como nós vivíamos até 10 de setembro, nós íamos para o aeroporto com a nossa bagagem, com a maior tranquilidade, embarcar era uma festa e depois embarcar virou um pesadelo. Dependendo do país, principalmente os primeiros anos pós 11 de setembro, eu tive em Nova York em abril de 2012, as filas para passar pela segurança eram gigantescas, o controle de mala, cães farejadores, ou seja, tudo aquilo que a gente nunca tinha imaginado que pudesse acontecer para tirar a surpresa e o prazer de uma viagem, acabou acontecendo. Muitas coisas mudaram depois desse 11 de setembro em relação não só à segurança, mas aumentaram novamente os preconceitos sociais, né? Quem tinha cabelo crespo, cabelo escuro, homem de barba, já era visto como um potencial terrorista. Todo mundo se adaptou, o tempo foi passando e o que mais mudou na década de 2010 e 2020, acho que é velocidade. São tantas as informações que passam à nossa frente, né, todos os dias. Eu digo à nossa frente porque muitas a gente nem lê, a gente só bate os olhos para ver o que está acontecendo, mas todas elas, de alguma forma, nos perturbam em algum grau. Os americanos, quem descobriu isso foi o exército americano, e isso apareceu também pós 11 de setembro, que o mundo hoje é VUCA, né? E esse termo ele está muito presente hoje no universo corporativo. O mundo é volátil, sim, concordo, tudo passa, tudo é muito rápido, a noção de tempo tem mudado meteoricamente. A gente olha para fora e vê, puxa vida, a natureza segue o seu curso. Apesar das influências, né, do estrago que tem feito no meio ambiente, a natureza segue o seu curso, porque a Terra continua girando em torno do Sol e o afastamento e a aproximação desse movimento é que traz as 4 estações do ano, então isso mudou muito pouco. Uma outra coisa, o VUCA, né, ele também diz que o mundo é incerto. Ele diz que o mundo é complexo e que ele é ambíguo. Talvez para o mundo corporativo, falar desses 4 adjetivos seja uma novidade. Para nós, da psicologia, e acredito para todos os terapeutas sistêmicos, isso não é novidade nenhuma. Por quê? Há quanto tempo, desde 1988, Maturana e Varela falam dessa incerteza, né? De que viver é incerto, estar em relação, seja com o meio à tua volta, seja com as pessoas com as quais você convive, você nunca tem certeza de nada. Você pode prever pela tua experiência passada alguma coisa que pode se repetir, mas certeza a gente nunca tem. Complexo também.
Nós nascemos como organismos mais simples, cognitivamente, emocionalmente, inclusive fisicamente, para nos tornarmos adultos mais complexos. E não dá para esquecer também que o fenômeno de adaptação que o ser humano tem é o que torna diferente dos outros seres vivos e permite que ele tenha mais facilidade para lidar com a incerteza. Porque ele tem um conhecimento a priori que permite que ele enfrente uma incerteza com o seu conteúdo sócio-histórico. Ou seja, trazendo isso para o que a gente está vivendo hoje, adaptar-se a uma nova contingência não é tão difícil assim. Não é tão desesperador assim, como eu vejo muitos dos meus clientes saindo da casinha, saindo do quadrado, ensandecidos pelo fato de terem que ficar em casa e não poderem fazer as suas reuniões, seus happy hours e tudo mais. Calma, né? A tempestade vai passar. Como ela vai passar é que ninguém pode confirmar ainda como será. Porque a gente está vivendo um dia depois do outro, né? E esse um dia depois do outro, voltando para o conceito de incerteza do Maturana e de complexidade também do Maturana, a cada interação onde a incerteza provoca um aprendizado, eu me torno uma pessoa mais complexa, com mais conhecimento, com mais capacidade de me adaptar para qualquer novo que venha. Então, por que essa ansiedade? Por que essa preocupação tão grande com o que será amanhã, né? Não será o mesmo o normal, isso eu tenho certeza. Em termos de trabalho, na segunda-feira eu recebi uma notícia de que o Google estava oferecendo para os seus colaboradores a nível global para optarem se eles querem continuar trabalhando de casa ou se eles querem voltar ao trabalho até o final do ano. Então, isso foi na segunda-feira. Ontem, eu tinha 87 empresas que tomaram a mesma iniciativa. Dessas 87, 40 estão em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, onde já me aconteceu de um percurso de 12 quilômetros levar 2 horas e meia, porque tinha chovido, trabalhar em casa é um ganho de qualidade de vida gigantesco. De todos os funcionários dessas 40 empresas brasileiras, 87% concordaram continuar trabalhando de casa. Aqueles que não concordaram é porque eles têm questões familiares importantes onde não dá para trabalhar em casa com a tranquilidade que ele trabalha no escritório. E também tem a rapaziada mais jovem que prefere sair de casa para trabalhar porque ainda mora com os pais, né? Então, ter uma vida lá fora significa sair um pouco da tutela familiar, que para eles é importante. Então, isso significa que este novo normal, pensando que 87% está interessado em trabalhar em casa, um aprendizado extremamente importante no mundo corporativo estará com as lideranças. Durante a pandemia, o que nós mais estamos percebendo, e não é Brasil, não, isso é a nível global, é o abuso dos gestores de acharem que eles podem incomodar os seus colaboradores a qualquer hora do dia ou da noite. Ou seja, o fuso horário está sendo esquecido, estou com um caso, a diretora está em Chicago, ele está no Rio de Janeiro e ela tira ele da cama de madrugada, porque ela já, né? Ela ainda está trabalhando. Então, coisas desse tipo têm acontecido muito, as queixas são muitas. Significa que na aprendizagem do trabalho em casa,
as relações vão ter que passar por uma adaptação, colocando, primeiro, um índice maior de tolerância, segundo, um respeito pelo horário de trabalho, terceiro, mais confiança no seu colaborador de que, de fato, ele está fazendo a parte dele, né? As metas para atingir o resultado que as empresas esperam também vai passar por uma fase de adaptação, porque todos nós vamos sair dessa pandemia mais pobres. Sim. Mais pobres porque tem redução de salário para uns, mais pobres para outros que perderam o emprego, não, nem sempre os dois que trabalham na casa, mas talvez um deles, e faz diferença. Mais pobres aqueles que têm dinheiro investido e sabem que a curva é descendente. Ou seja, como lidar com o poder aquisitivo diminuído se nos últimos 20 anos a maior parte da população global tem como foco de satisfação pessoal e preocupação ter coisas. Eu não sou contra o consumo. Pelo contrário, eu consumo como todo mundo. Adoro coisa nova. Mas a prioridade do que vai ser adquirido vai mudar. Por quê? O planejamento financeiro das famílias vai mudar. E a minha sugestão, né, principalmente na questão financeira, que nós, terapeutas de família, a gente conhece isso há muito tempo, que geralmente o desgaste, o esgarçamento do tecido familiar começa por questões financeiras ou desemboca nas questões financeiras, porque é mais fácil falar da falta de dinheiro do que falar das outras faltas que a gente sente. Então, para a adaptação a esse novo normal, a minha sugestão é que todas as famílias comecem a se reorganizar financeiramente para não serem surpreendidas. Né? Outra coisa que eu também vejo com preocupação é o fosso entre quem tem um pouco mais, quem tem menos e quem não tem nada, vai aumentar mais ainda. Isso também significa que o risco social também vai ser diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. Eu vou me referir aqui em São Paulo. Em São Paulo, nos últimos 2 anos, nós tivemos um decréscimo da criminalidade bastante significativo. O índice de emprego alto, as pessoas mesmo na informalidade conseguindo pagar suas contas e, mais do que isso, conseguindo comprar o seu próprio celular, que é importante para todo mundo. E hoje, ali no jornal, que as lojas da Oscar Freire, que é uma rua, né, nos jardins, colocaram tapumes para esconder as vitrines porque já estavam sendo vandalizadas. Ou seja, vai haver um índice acentuadamente maior de criminalidade. O cuidado que cada um de nós terá que ter para, primeiro, tomar mais cuidado, segundo, não dar tanta informação como algumas pessoas têm o hábito de dar nas redes sociais. Né? Cuidado com isso, né? Porque mudou. Não é mais a mesma coisa. E mudou em vários lugares, né? Eu não estou falando só de Brasil, a maioria de vocês sabe que eu tenho uma filha que mora na Alemanha, então as notícias de lá, elas chegam para mim com certa facilidade, e quem fala mais acaba não sendo assim, acaba sendo meu neto, né? Porque ele tem 13 anos e é muito mais observador, eles acabam vendo coisas que o adulto às vezes não tem tanto tempo assim. Então eu diria que este novo, ele não é novo, não. É uma adaptação
a um estar social diferente. E esse estar social diferente implica principalmente em algumas mudanças de comportamento. Ao invés do abraço e 1, 2 ou 3 beijinhos, dependendo de onde a gente mora aqui no Brasil, eu acho que o que vai ganhar mais adeptos é o sorriso. E o sorriso, usando máscara, significa que nós vamos voltar a falar com os olhos. Sim. A expressão dos olhos é que vai nos aproximar. Os amigos que nós já conhecemos é diferente, mas a gente vai continuar se relacionando com pessoas estranhas ou com novos clientes. Segundo, para quem trabalha em consultório, nas cidades maiores, eu tenho quase certeza que a grande maioria vai querer continuar sendo atendida à distância. Mais confortável, não preciso me preocupar em me arrumar, eu já estou em casa mesmo, então é muito possível que a gente tenha um número maior de clientes, pacientes para outros, que vão preferir ser atendidos online. Aí, como profissional, eu diria que tem um novo aprendizado. Eu, inclusive, tenho discutido isso um pouco nos meus grupos de estudo de ação. Como que eu vou trabalhar à distância? Por exemplo, a Eliane e eu, nós duas estamos de óculos. Eu não consigo ver os olhos da Eliane, e provavelmente ela também não consegue ver os meus olhos direito. Ou seja, a gente já não tem a leitura do olhar. Quais são as leituras que nós podemos fazer através de uma tela? Vamos voltar no primeiro ano de psicologia e estudar de novo as expressões faciais. Tem aqueles mapas enormes que a gente já teve no primeiro ano, inclusive eu dei essa aula no Mackenzie, de como as expressões faciais mudam de acordo com o temperamento, de acordo com a cultura, e etc, e etc. Nós vamos ter que estudar isso de novo para quem for trabalhar à distância, porque o reconhecimento, ou seja, a pré-reação ou a anti-ação das pessoas, a gente vai conseguir identificar pela expressão facial e pelo não verbal. E isso, se o não verbal se ela tiver na minha frente, um pouco mais do que nós estamos sentados aqui agora, que é mais ou menos do meio do peito, do tórax para cima, Ou seja, eu não vejo jogo de perna, que na meditação me diz muita coisa, se a pessoa está mais confortável ou menos confortável. Eu muitas vezes não vejo jogo de mãos, ou seja, vamos ter que estudar muito para atender a demanda como profissional e também como ser social. É muito possível que os grandes shows, Goiânia adora, fazer Sim. sertaneja, quer dizer, como será isso? Eu estava pensando e estava inclusive conversando sobre isso com meu filho. A Ivete Sangalo, ela tem um jato para se deslocar para fazer os shows dela. Por que ela precisa fazer isso? Fica em casa, monta um estúdio e faz uma live para o mundo inteiro. E pronto. Sim. Novas alternativas. A área de eventos e a área de turismo são as duas áreas que mais estão sofrendo não só com esse momento de recolhimento agora, mas principalmente com a abertura. Por quê? Uma vacina para o Covid-19 não sairá antes do ano que vem a nível global. Por quê? Ela precisa ser testada para depois ser produzida e distribuída e retestada. Segundo, também não temos nenhum medicamento ainda que seja aprovado, reconhecido, sem efeitos colaterais danosos,
para diminuir os sintomas e salvar vidas de quem está na UTI. Terceiro, nós não sabemos ainda o efeito rebote do Covid-19. Será que as pessoas que tiveram a doença, elas estão de fato imunes ou elas podem, de repente, nós podemos ter uma segunda rodada? Né? Os países europeus que estão agora retomando as suas histórias estão tomando muito cuidado e prestando muita atenção nesse índice de contaminação, né? Como que isso vai ter que ser controlado, como é importante ser estudado para que a gente possa voltar a ter uma vida plena. Uma vida plena social com aprendizado a cada dia. Eu acredito que cada um de nós, com a situação que foi imposta agora, já se adaptou. Foi extremamente difícil a primeira ida ao supermercado, foi complicada a primeira ida à feira. Hoje não. Cada um já tem o seu kit Covid-19, a máscara, a luva, o álcool em gel, ou qualquer lencinho com álcool, ou seja, cada um, voltando, de acordo com o seu repertório, de acordo com a sua narrativa sócio-histórica, está se adaptando para conviver com aquilo que está acontecendo agora. A tempestade vai passar. Nós estamos, cada um no seu barco. A tempestade que é a mesma. Então, não dá para dizer que eu estou no mesmo barco com ninguém, porque a minha experiência é única, como a do outro, de todo mundo também é. E cada um vai escrever a sua história, presente e futuro, um dia de cada vez. Porque a experiência, cada dia a gente tem uma surpresa. Cada dia a gente cai da cadeira de um jeito com alguma notícia que chega. E no dia seguinte você levanta, tá bom, mais uma pancada. Então, ok, vamos começar de novo. E esse vamos começar de novo, isso é uma coisa espetacular que o ser humano tem. Mesmo com medo, mesmo ansioso, ele tem essa capacidade estupenda de se adaptar. Alguns têm preguiça, mas a grande maioria chuta a bola para frente e acaba caminhando. Então, para finalizar, como é que eu estou vendo esse novo normal? O mundo corporativo vai se reinventar, vai aceitar o trabalho em casa, também por questões econômicas. Trabalhar em casa significa que a gente está fechando um ciclo para abrir outro. A indústria manufatureira, ela também está se reinventando, modificando as linhas de montagem, e aí a gente corre um risco de a digitalização vai trazer mais robôs, a robótica vai entrar mais rápido na vida de alguns segmentos do que estava previsto, que é para preservar a saúde do ser humano. Aí vem o trabalho do Domênico de Masi. E o que nós vamos fazer com as 14 horas do dia que a gente fica acordado? E com a digitalização, o mundo digital, com os robôs, a gente talvez só trabalhe 4 horas. Essa é uma preocupação que eu já tinha e hoje ela está um pouquinho mais acentuada, inclusive por causa do alto índice de desemprego. Já tem estudos em alguns lugares de que é melhor trabalhar menos, ganhar menos e empregar mais pessoas. Então, muitas surpresas ainda virão até a chegada do verão. Isso eu tenho certeza. O que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Muito bom, Corina, muito bom, né? Eu vou compartilhar aqui com você também algumas colocações, né, das pessoas que estão participando. São milhares. Então, em primeiro lugar, né, todos parabenizando muito a sua participação. Alguns que, inclusive, já
te ouviram falar, alguns ex-alunos, né? E aí, ex-alunos nossos também. Uhum. Então, assim, agradecendo muito essa sua contribuição. Estão presentes aqui regionais das ATFs de todo o Brasil, a comissão científica do nosso congresso também, assim, te agradecendo, né, por toda a sua, tanto a sua participação, né, no nosso congresso mesmo, quanto a sua exposição agora, de forma tão clara, de forma tão humana e de forma tão próxima, né? Ah, alguns colegas também lá do curso de mediação, né, que Nossa, você... Sim, mas, principalmente a nossa querida Cirlei está aqui presente. E é claro que, gente, eu não vou conseguir falar todos os nomes, então estou falando de uma forma geral. A participação também das nossas presidentes, né, a Larissa, presidente do Congresso, a Silvana, presidente da Abratef, também a participação do nosso Conselho Regional. E assim, muitos apresentaram aqui uma ênfase no quanto tem sido bom, de fato, trabalhar em casa. Alguns, Corina, têm trazido, colocaram aqui ainda uma preocupação desses atendimentos, né? Principalmente os atendimentos com família, nesse formato online, né? Mas muito acreditando também muito nisso que você falou. Diversas pessoas enfatizaram, né? Que inclusive já usam esse termo também, do novo normal, né? E que o novo não é. Muitas pessoas trazendo também as contribuições do Piaget dentro disso que você colocou, né? Que nesse momento estamos vivendo muitas assimilações para, de fato, né? E muitas acomodações para, de fato, chegar a essa adaptação social. Algumas pessoas perguntaram se você tem alguma indicação de livro para essas leituras das expressões faciais, então as pessoas estão um pouco preocupadas com isso também. E deixa eu ver aqui. Enfatizaram também, né, a importância da volta também para enxergar as coisas de uma forma mais simples, né? Então, pela sua fala, algumas pessoas entenderam, né, ao invés de caminharem para um desespero imediato, buscar esses próprios recursos, né, que aí vem todo um ensinamento do Maturana, como você já disse, para buscar, né, dentro de si o que se pode reinventar, mas que já existe dentro de nós. Então, vou pedir para que você se coloque mais um pouquinho. tá bom. Então, a material de leitura, eu sugiro o seguinte: tem um site meu que chama mediaçãonaprática.com, onde tem uma aba com todo o material, todos os artigos que eu publiquei ao longo dos anos, e à medida que os anos foram passando, mais Maturana eu tenho usado na minha vida pessoal e na minha vida profissional. O primeiro livro do Maturana, que é A Árvore do Conhecimento, ele é o mais, eu diria, mais sem graça para ler, né? Humberto Maturana e Francisco Varela. Ele foi publicado há alguns anos atrás ele foi retraduzido pelo Mariotti, ficou muito melhor, mas saiu um livro do começo dos anos 90, que o Maturana escreveu com a Verden Söller, que é uma educadora alemã, que chama Amor e Jogo. Está fantástico esse livro. Ele traz todos os subsídios que a gente poderia estar usando. Eu, inclusive, orientei algumas mães como ensinar os seus filhos em casa usando alguns recursos que estão nesse livro. Esse eu recomendo a todos os terapeutas de família como atualização para o momento atual. Muito bom. Corina, só para eu dar uma Uhum. justificativa aqui para as pessoas.
Pessoal, não se preocupem, eu estou anotando os nomes, né, tanto do site quanto dos livros que a Corina recomendou. Depois eu vou passar para vocês. Então, assim, não se preocupem. Vamos lá. Vamos Tá? aproveitar mais a Corina. E, peraí, agora eu esqueci. A última coisa que que você me perguntou foi, você lembra aí? Sim, as pessoas pediram, então, algumas indicações dos livros, né, que aí você colocou, e pediram, assim, na verdade, compartilharam sobre essa questão da volta ao simples, né, de buscar muitos recursos antes do desespero. E a questão do atendimento de famílias online, como é que você está vendo isso? Deixa eu começar pelo atendimento de famílias online. Como vocês sabem, eu quase não faço mais terapia familiar. Eu prefiro encaminhar a terapia familiar e para cuidar da gestão de crise, principalmente de mediação. A mediação familiar online eu já faço há 2 anos. Por quê? Por um problema da Corina, porque às vezes eu não estou no Brasil e eu tenho demanda de cliente, então eu criei uma cultura de que eu estaria atendendo mesmo que eu estivesse fora do Brasil e online tem funcionado. O que eu uso mais no online? As individuais. Eu preciso ter conversas individuais para me aproximar um pouco mais das pessoas. Então, é possível, né, que no atendimento de família é preciso criar uma uma adaptação de uma abordagem para que a terapia funcione. O meu maior receio é se você atende uma família com criança e a criança tem menos de 12 anos. Aí a situação fica um pouco mais complicada. Quando são adolescentes, eu não vejo nenhum problema. O impacto maior é a qualidade da conexão e a plataforma que você usa. Não funciona, por exemplo, se a família quer compartilhar uma tela para conversar comigo. Eu quero que cada um entre numa tela separado. Mesmo que eles estejam na mesma mesa, mas cada um na sua tela. Para facilitar a observação. Também não é recomendável fazer esses atendimentos pelo celular. O terapeuta é importante que ele tenha uma tela maior, um monitor maior, e as pessoas, se elas tiverem um iPad ou um notebook, fica muito mais fácil de você observar, tá? Porque você observa um pouco do cenário também, o cenário também te ajuda. Então, tem um aprendizado para trabalhar online. O livro que a gente usava para falar dessas expressões faciais chamava Introdução à Psicologia. Eu não me lembro do autor, mas era um livro, né? Aliás, nem primeiro ano, primeiro semestre. Tem uma contribuição aqui, Corina, de uma pessoa que está falando da linguagem das emoções, do Paul Ekman, que também traz essa questão das expressões faciais, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, se casal é possível. Claro que é. Eu, inclusive, estou fazendo uma mediação, 2, por sinal, onde um está no Brasil, a outra parte está na Europa. E o outro casal, ele ficou preso na Europa e ela está aqui e agora eles decidiram separar. Então, dá para fazer cada um no seu canto sem maior dificuldade. O simples. Em 1942, um alemão chamado Schumpeter, ele escreveu um livro sobre destruição criativa. O exemplo clássico é quando o Benz ele criou o primeiro automóvel. O que ele destruiu? Ele, da carruagem, ele tirou os cavalos e colocou o motor. E desde o começo da pandemia, inclusive na Europa, o Schumpeter apareceu de novo como algo que vai acontecer. Ou seja, utilize o seu conhecimento, utilize a sua experiência e faça uma destruição criativa.
Ou seja, recrie, mas não é adaptar, é de verdade, é dar um tombo naquilo que você costumava fazer e tenta fazer diferente. Uhum, uhum. E Muito bom. a vida mais simples significa uma vida mais dentro da tua comunidade. E nos últimos 30 anos, nós perdemos o conceito de comunidade e vizinhança. Então, as relações de vizinhança estão voltando. E a relação de vizinhança mais carinhosa que eu vi são as pessoas mais jovens indo fazer supermercado para quem não pode sair de casa. Olha. Né? Isso é o resgate da vizinhança. Uhum. A gente tem conhecimento de que a família nuclear, quando ela se formou no período da Revolução Industrial na Inglaterra, o que mantinha essas famílias nucleares mais unidas eram as relações de vizinhança, porque a família extensa ficou no campo. Sim. Né? Então, eu vejo como uma vida mais simples é acreditar na vizinhança, é cultivar essas relações novamente, para que o dia a dia fique um pouco mais ameno. Você falou do resgate à vizinhança, né, Corina? Me veio muito aqui, talvez de uma forma mais ampla, o resgate da solidariedade, né? Sim, exatamente. Uhum, Porque nós uhum. estamos num momento extremamente individualista, que provoca uma ansiedade sem tamanho, porque se às 10 horas da noite eu moro numa cidade pequena e eu não tenho iFood, eu não vou no meu vizinho pedir 2 ovos. Sim. Né? Olha só, é isso mesmo. Tem inclusive uma pessoa que, dentro do que a gente acabou de falar, ela acrescentou o resgate da humanidade compartilhada. Né? Exatamente. Bacana também. Bacana. Corina, uma última pergunta, porque aí a gente vai ter que caminhar para um encerramento. Algumas pessoas falaram que você falou da importância dos atendimentos online, da gente verificar, né, uma plataforma que de fato atenda Uhum. a esse acompanhamento. E algumas pessoas querem saber se você indica alguma plataforma. Indico. Eu, Ah, eu atuo com a Telavita, que é uma plataforma de psicoterapia, uhum. e com a vitude.com. Como? Vitude, V-I-T, Vitude. com 2 T's, Tá. vitude.com. Ponto com. Essas duas, elas estão muito profissionalizadas. O agendamento é feito todo online, você recebe depois só a informação que você disponibiliza a agenda, depois eles te mandam a agenda que está tomada. Uhum. Eles conseguem fazer a partição de sala. Quando está... Às vezes, as pessoas no exterior, eles acabam usando o Skype. Sim. Ou o Zoom. O Zoom. Zoom é dado pelas questões de quebra de sigilo que ele tem tido. Né? Para reuniões, para aula, não tem problema nenhum. Mas para atendimento mais confidencial, eu gosto bastante do Skype. Eu tenho um casal que prefere o Hangouts do Google. Também Ah, funciona. sim. O Uhum. importante é a tela separada. Certo. Então já respondeu a pergunta aqui também da Felícia, que tá vendo, né, a possibilidade do atendimento de casal. Então Uhum. você trabalha mais com a Hangout, mas com a Hangout mesmo? Não, com o Skype. O Skype, mas com É. telas separadas, né? O importante é tela separada. Separadas. Tá. As plataformas de psicoterapia, elas têm um custo, né? Uhum. As Uhum. parte do pagamento, como uma também tem uma anuidade para você participar. Se Uhum. você não quer ter esse custo, o Skype, o Hangouts, tem o Meet também da Microsoft, que são bastante confiáveis e com muitos recursos. O lembrete é Uhum. só, casal e família, cada um na sua tela. Tá certo. Tá? Corina, quero te agradecer imensamente. As mensagens não param de chegar, então isso para nós é uma alegria, né? Porque foram muitas. Foi um compartilhar muito significativo.
extremamente, né, e exatamente para esse momento que estamos vivendo. Eu queria terminar essa contribuição com o meu agradecimento extremamente carinhoso a você e dizendo que é importante a gente não ter medo desse novo, né? Não ter o medo que paralisa, mas entender que esse novo, ele se torna normal quando a gente se abre também para esse enfrentamento, né? Existem diversas possibilidades e muitas delas estão exatamente aqui dentro da gente. Então, quero te agradecer demais e quero te convidar para participar aqui do nosso primeiro sorteio. Serão 4 lives hoje e a gente começou com esse brilho todo, né, com você. Nós teremos mais 3 com a Ana Maria Zampieri, com o Paulo Bucci e com a Adalberto Barreto. Então, vai ser um dia bem bacana. Bacana. E Vou entrar em todos, né? bacana, muito bom. E aí, nós vamos fazer esse sorteio, né, de um livro do Moniel Caim, como cortesia, né, da Carlos Livraria, que vai ser entregue, né, as pessoas não precisam se preocupar com isso, mas eu vou precisar um pouco de ajuda, porque quem vai ganhar esse livro nessa primeira live de hoje é quem responder primeiro. Então, vamos lá. A pergunta e cada live vai ter uma pergunta, tá, gente? Então, ó, Corina, você não vale não, hein? Só para você me ajudar a ver quem respondeu. Eu quero saber qual é a nova data do Congresso, o ano que vem, né, que teve que ser adiado em razão de toda essa situação que nós estamos vivendo. E se vocês puderem considerar também o pré-congresso, então qual vai ser a nova data do pré-congresso e do nosso congresso o ano que vem? Respondeu aqui 12 a 15 de maio. A Cris. Tá certo. Foi a primeira que respondeu e respondeu certinho. Né? Então é isso mesmo. Então foi a Cris que ganhou. Gente, meu muito obrigada para vocês. Corina, maravilhoso estar com você. Grandiosíssimas contribuições. Nós ainda temos um tempinho. Te deixo para suas considerações finais. Enquanto você estava falando, eu estava lendo algumas coisas, né? O desconhecido e o novo acaba sendo desconhecido, concordo com quem escreveu, só que ele é desconhecido durante muito pouco tempo, né? Se nós pensarmos logo depois do Carnaval, quando começaram a chegar as notícias mais preocupantes em relação ao Covid, quando ele, aliás, foi batizado finalmente de Covid-19, o susto foi muito grande com as notícias que chegaram. Mas é impressionante como a gente se acostuma. Para a maioria das pessoas que estão juntas aqui agora, para nós, de alguma forma, o jeito que a gente está vivendo, o como nós estamos trabalhando, o como nós estamos socializando, já não é mais novo, já faz parte da nossa história. E isso significa que as nossas histórias serão muito diferentes do que aquelas que nós estávamos contando até o Carnaval de 2020. Se vão ser melhores ou piores, vamos ver. É um dia de cada vez. Muito obrigada. Mesmo. Um beijo no coração de todo mundo. Eu fico sempre muito feliz de estar com vocês. Eliane acabou virando uma super mega amiga, né? E muito sucesso no dia de hoje, que seja o prenúncio do que vai ser o nosso congresso ano que vem. E contem muito comigo, obrigada. Precisarem. Contamos, sim, sempre com você. Muito obrigada, pessoal. Então, demos início aí ao Dia Internacional da Família. Vamos continuar, né, com as próximas lives durante o dia. E um beijo grande para todo mundo. Corina, um beijo especial para você no dia de hoje. Beijo para todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.